Semana de mobilização em Brasília tem manifestações, força nacional e poucas respostas aos povos do sul da Bahia. CIMI lança nota sobre cuidados relativos à pandemia do coronavírus Covid-19. Comunidades indígenas de Chapecó, Santa Catarina, realizam ação de prevenção na comunidade. Presidente da FUNAI libera contato com povos indígenas isolados. Processo de identificação e delimitação da Tecoa Guaçu-Guavirá, no Paraná, é anulado pelo presidente da FUNAI. Na semana passada, cerca de 120 lideranças indígenas do sul e extremo sul da Bahia estiveram em Brasília realizando uma intensa agenda de manifestações, cobranças e denúncias a órgãos públicos, ministérios e parlamentares. As lideranças foram recebidas com a força nacional nos espaços do Poder Executivo e obtiveram poucas respostas concretas em relação à demarcação de suas terras tradicionais, pauta principal da delegação. A semana de mobilização dos povos Pataxó, Tupinambá, Pataxó, Ranranran e Camacã começou com uma visita à Câmara dos Deputados e ao Senado, onde os indígenas denunciaram o desmonte das políticas indigenistas pelo governo Bolsonaro e marcaram sua posição contra o PL 191 de 2020, que pretende legalizar a mineração e empreendimentos diversos em terras indígenas. Depois de um dia de presença no Congresso Nacional, as incidências da delegação ficaram focadas no Poder Executivo. Na quarta-feira, dia 11, as lideranças realizaram uma marcha até o Ministério da Justiça, onde tentaram conseguir uma agenda com o ministro Sérgio Moro, já que a solicitação de audiência, feita há mais de 2 semanas, havia ficado sem resposta. Os povos do sul e do extremo sul da Bahia questionam a devolução de processos demarcatórios em estágio avançado à FUNAI, determinada por Moro no final do ano passado. Entre as áreas devolvidas estão as terras indígenas Tupinambá, de Olivença e Barra Velha, esta última do povo Pataxó. Ambas têm decisões do STJ, que derrubaram qualquer impedimento jurídico à publicação das suas portarias declaratórias, e do STF, que garantiu a posse das áreas aos indígenas. Ao invés de avançar, entretanto, as terras retrocederam, junto a outras 15 de todo o país, para que sejam reavaliadas pela FUNAI, com base no parecer 001 de 2017 da Advocacia Geral da União, conhecido como parecer antidemarcação. A medida inconstitucional determina a aplicação da tese do marco temporal a todos os processos envolvendo terras indígenas, contrariando decisões do STF e restringindo o direito dos povos indígenas à demarcação de suas terras. Depois de 2 horas de espera e forte presença de policiais do Batalhão de Choque, da Polícia Militar e da Força Nacional, uma delegação de lideranças foi atendida pelos secretários executivo e adjunto do MJ, Luiz Pontel e Washington Bonini. Questionado pelos indígenas, Pontel afirmou que o Ministério está aguardando uma posição da nova gestão da FUNAI para tomar uma decisão definitiva. No sentido de evitar a proliferação do coronavírus, o Conselho Indigenista Missionário decidiu recomendar a todos os seus missionários e missionárias os cuidados necessários no que diz respeito ao contato com os indígenas, evitando visitas às aldeias e cancelando encontros e reuniões que possam expor indígenas e suas comunidades à contaminação. Esses cuidados buscam contribuir para a preservação da saúde dos povos indígenas e decorrem da responsabilidade assumida pelo CIMI junto aos povos, levando em consideração a vulnerabilidade, sobretudo das populações indígenas recém-contatadas e sem contato. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, decidiu adiar a realização do acampamento Terra Livre, anteriormente previsto para o mês de abril. Durante a semana passada, professores e profissionais da saúde da aldeia Caingangue Todo Ximbangue e aldeia Guarani Araçaí, em Chapecó, Santa Catarina, realizaram uma ação voluntária nas comunidades, levando informações importantes sobre a prevenção e cuidados com a epidemia para as famílias. Eu quero ver os caboclos rerimar. É no regime de Deus, é no regime de união, é no regime de Deus, é no regime de união. Existo, eu tô aqui, né? Apesar de ter essa cor que a sociedade às vezes não discrimina, que queria me ver. É aquela coisa de te escravizar, coloca você no meio de
de um abismo e depois te aponta, te acusa, né? Por que você é dessa cor? Na terça-feira, 17, em portaria número 419, publicada e incluída pelo presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, determinou-se a liberação de contato com povos indígenas em situação de isolamento voluntário durante a pandemia de coronavírus. A portaria estabelece em seu artigo 3º que as coordenações regionais poderão conceder autorizações em caráter excepcional, mediante ato justificado para a realização de atividades essenciais às comunidades indígenas. No seu 4º artigo, a portaria estabelece que ficam suspensas todas as atividades que impliquem o contato com comunidades indígenas isoladas, mas permite que essa determinação seja ignorada caso a atividade de contato seja essencial à sobrevivência do grupo isolado. Segundo a portaria, a avaliação da necessidade e a autorização do contato caberia às coordenadorias regionais da FUNAI, o que contraria o ordenamento interno do órgão indigenista estatal e coloca em xeque uma política de não contato e de respeito à autonomia dos povos indígenas isolados, estabelecida há mais de 3 décadas. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e a 6ª Câmara do Ministério Público Federal recomendaram ao presidente da FUNAI que revogue a liberação. O Conselho Indigenista Missionário externou preocupação e repúdio em relação à portaria e à possibilidade colocada pelo órgão indigenista oficial de haver o contato com povos isolados justamente nessa situação em que a população mundial e nacional está sendo convocada a ficar em isolamento diante da gravidade e letalidade da doença Covid-19. Os povos indígenas são considerados grupos vulneráveis e de risco diante de uma pandemia de proporções alarmantes. Os grupos indígenas isolados são contemplados por uma política própria dentro do órgão indigenista e a relevância de sua proteção segue os preceitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Vinculada ao Ministério da Justiça, a FUNAI foi criada em 5 de dezembro de 1967, através da Lei 5.371, para ser a coordenadora e executora da política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Sob o governo de Jair Bolsonaro, a atuação da FUNAI tem destoado totalmente na contramão do que é seu papel institucional como órgão indigenista, voltando-se contraditória e criminosamente aos interesses anti-indígenas do agronegócio, do capital predador e do fundamentalismo religioso. Também no dia 17, o presidente da FUNAI declarou nulidade no processo de identificação e delimitação da Tecoá Guaçu-Guavirá, localizada nos municípios Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná. O processo foi instaurado pelas portarias 136 de fevereiro de 2009 e 139 de fevereiro de 2014 e aprovado por meio do despacho número 2 de setembro de 2018. A informação que a gente teve hoje da publicação de um despacho do presidente da FUNAI, né, de número 418, feito então pelo Marcelo Augusto Xavier da Silva, que ele anulou os estudos de identificação e delimitação da terra Guaçu-Guavirá, que fica no município de Guaíra e Terra Roxa. O motivo seria por uma decisão judicial, né, que foi de uma ação movida pelo município de Guaíra e Terra Roxa, onde o juiz decidiu que o relatório não comprovava a ocupação tradicional dos indígenas. Com isso, ele pegou, então, anulou essa portaria para os indígenas, e isso é um retrocesso. Para se conseguir fazer esse relatório, só o relatório demorou 10 anos para ser feito, né? E aí agora, em um momento bem crítico, né? Então o presidente da FUNAI ele anula esse relatório. Para os indígenas que vivem numa situação muito complicada, em situação de acampamentos e com muita violência, isso é uma violência a mais, né, contra eles. Isso tem preocupado o CIMI aqui na região, e a gente espera que o Ministério Público consiga, né, ou a própria Defensoria Pública consiga desfazer o efeito dessa portaria que suspendeu o relatório de identificação.